É como diz aquele ditado, aquele meme: o brasileiro não tem um minuto de paz. Mas vou te dizer que o mundo não tem um minuto de paz. Nos últimos anos, pandemia do coronavírus. Aí a pandemia começa a melhorar, tem a guerra na Rússia contra a Ucrânia. E aí, um risco de uma guerra nuclear. E também, em meio a tudo isso, junto até antes mesmo da pandemia, temos uma crise ambiental. Como essas crises todas impactam a nossa economia? É o que a gente discute hoje no Economia e Agora. Agora com o professor José Eustáquio Diniz Alves, sociólogo, mestre em economia e doutor em demografia. Ele que fala do Rio de Janeiro. É uma experiência que ele vai dividir com a gente aqui na demografia e também na economia. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. É uma honra recebê-lo aqui. Eu que agradeço o convite. Professor, momentos complicados, né, na economia, e a gente tem aí uma guerra no meio disso tudo, uma pandemia que não terminou. Era tudo que a economia global não precisava, né? Exatamente. A gente está voltando mais ou menos ao quadro de 100 anos atrás, né? Quando você teve a Primeira Guerra Mundial, milhões de pessoas morreram durante a guerra, e logo depois da guerra, inclusive em função da guerra, dos problemas sanitários da guerra, a gente teve a pandemia da influenza, né? Então, o ano de 2018, 2019, por exemplo, foram anos horríveis, em termos de alta mortalidade, crise econômica e tudo mais. O que não tinha naquela época é a ameaça climática que nós temos hoje, né? Uhum. Mas, vamos dizer assim, o quadro hoje é um pouco parecido com do final da Primeira Guerra Mundial. E a gente tem um momento, professor, que os alimentos estão no preço mais alto desde a Primeira Guerra Mundial. A gente tem um momento de dificuldade, principalmente do cidadão comprar o alimento. Se produz muito, mas às vezes não chega esse alimento com preço para que as pessoas possam adquirir. A fome é o grande problema que a gente encara reunindo esse combo aí, pandemia, guerras e também problemas ambientais. Sim, o impacto, essa situação, esses três fatores que você colocou, né? Pandemia, guerra e crise climática, afeta tudo, né? Todos os aspectos da vida. Mas uma das coisas mais sensíveis é exatamente o preço dos alimentos, né? Como você mesmo falou, a situação atual só perde para 100 anos atrás. Exatamente isso que eu estava falando lá, do final da Primeira Guerra e da pandemia de influenza. Depois da década de 20, de 1920, né, os preços dos alimentos começaram a cair, houve uma série de avanços na produção, no uso de agrotóxicos, fertilizantes, né, tratores, etc., coisa que não existia no passado, e o preço dos alimentos começou a cair, né, de 1920 em diante, com algumas oscilações, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, teve um período que os preços subiram, depois, na Guerra do Vietnã, teve um momento que o preço subiu, na Guerra do Yom Kippur, entre Israel e os palestinos, né, e os árabes ali do Oriente Médio, também o preço subiu muito, mas na década de 80 e na década de 90, o preço dos alimentos ele ficou no nível mais baixo do último século, né, na virada do milênio, né, entre 1999 e 2000, o preço do alimento estava o mais baixo que se tem notícia em mais de um século. Mas, a partir dos anos 2000, os preços começaram a subir de novo, né? Uhum. Teve um pico na crise econômica de 2008 e depois teve um outro pico em 2010, 2011, com o aumento do preço do petróleo, com todos os efeitos da recessão que aconteceu naquele período, a gente teve um outro pico, mas são picos menores do que, por exemplo, de 1974. Tá? E Uhum. agora, em 2022,
com os últimos dados são de fevereiro, né? A FAO, ela divulga um índice de preços dos alimentos todo início de mês, né? Então, início de março, ela divulga os dados de fevereiro. E os dados de fevereiro foram os mais altos, praticamente em 100 anos, né? E a perspectiva é que em março seja mais alto ainda. Por quê? Porque fevereiro, a guerra da Rússia com a Ucrânia, ela começou no final de fevereiro. Então, ela não pegou o preço dos alimentos em cheio, né? O impacto vai ser pleno, vai ser em março. Então, a perspectiva é que em março agora, né, de 2022, seja um recorde absoluto no preço dos alimentos. E não é uma questão ainda, professor, uma questão de produção, né? É uma questão de acesso ao alimento, também da questão da produção, óbvio, do transporte que encarece, de todas as situações que encarecem. Mas a gente também pode ter um problema alimentar no que diz respeito à crise ambiental, que a gente tem uma temperatura aumentando a cada ano mais, ou seja, isso pode gerar um problema também na produção? Não, veja só, existe um problema de produção, né? Porque você pega, por exemplo, a guerra agora. Tanto a Aham. Ucrânia como a Rússia, eles são grandes produtores de trigo. Trigo é um dos alimentos mais importantes na dieta da população mundial. E com a guerra, essa produção vai cair muito, né? Uhum. Porque eu tenho visto depoimentos lá de fazendeiros da Ucrânia dizendo que a produção, o plantio do trigo, ele tinha de começar nos próximos meses. E como é que você vai Uhum. começar se você está no meio da guerra, falta insumos, faltam tudo? Uma safra Então, perdida, né? vai ter, boa parte, pelo menos, da safra vai ser perdida. Então, isso vai impactar muito a produção de trigo no mundo e, obviamente, quando é a lei da oferta e procura, quando a oferta de um produto diminui, o preço aumenta, né? Além do mais, tem a questão dos fertilizantes, que também Rússia e Ucrânia são grandes exportadores de fertilizante. Então, por exemplo, a safra do Brasil, que vai ser plantada em setembro, outubro, ela pode estar comprometida exatamente porque o Brasil não tem o fertilizante suficiente para toda a próxima Uhum. safra que vai ser plantada no segundo semestre, né? Então, isso provavelmente vai afetar a produção do Brasil. E isso acontece com outros países do mundo. Então, não é só uma questão de acesso, né, da população pobre. É claro que a população pobre é a que mais sofre, é a que mais vai sentir a falta de alimentos. Mas existe um problema de produção e existe um problema de distribuição. É a conjugação desses dois problemas. Agora, não sei se você quer falar de novo, mas a questão ambiental, ela já está afetando atualmente, mas ela vai afetar mais ainda nas próximas décadas. As próximas décadas. Então ficou muito claro para você que nos assiste agora, porque toda vez que a gente fala sobre a questão da fome, a gente, claro, associa ao acesso. É um dos pontos. Mas a gente está vivendo um problema claro de produção, principalmente nos países onde há o conflito. Aí também devido aos insumos que precisam chegar para outros países produzirem. Professor, a tal da globalização realmente, quando a gente analisa um passarinho voando lá na Ucrânia, interfere em alguma coisa na Rússia, interfere no Brasil. A gente tem a questão da Ucrânia, por exemplo, não é um país onde a gente tenha relações tão comerciais próximas, mas a gente até trouxe isso aqui no AgroB, que é um outro programa da casa. A Ucrânia ela é o terceiro país maior produtor de milho. E ela vai, de certa forma, com essa guerra, com a paralisação, vai fazer a demanda pelo milho ou a quantidade da produção diminuir, ou seja, o preço aumentar e, mais uma vez, a gente tem esse índice acelerado, ou seja, tudo juntinho, né, professor? Hoje, antigamente, você tinha uma certa. Quando o transporte era muito incipiente, né, você tinha mais ou menos autossuficiência. Mas, por exemplo, aí no Brasil, você tinha autossuficiente de mandioca, por exemplo, de outros produtos, e as pessoas se alimentavam daquilo que era produzido na sua região.
né? Com Uhum. a globalização, quer dizer, a globalização tem uma vantagem muito grande, é que você pode comprar produtos de qualquer parte do mundo. Então, se você tiver uma seca no Brasil, você compra produtos da Argentina. Se você tiver um problema de chuva na Argentina, você compra produtos do Brasil, do Chile, do Paraguai, etc. Então, assim, a globalização ela permite que o mundo seja conectado, né? E que você possa, inclusive, aproveitar das tais vantagens comparativas do comércio internacional, né? Então, por exemplo, o Uhum. trigo é um produto de temperatura fria, né? Não adianta você querer plantar trigo em temperatura muito quente, tropical, porque o trigo não vai render como se fosse numa Uhum. temperatura fria, né? Ao mesmo tempo, não adianta você querer plantar café na Rússia, na Ucrânia, porque não vai dar café nesses países, né? Então, você tem que plantar café no Brasil e vender o café do Brasil para a Rússia e para a Ucrânia e comprar o trigo, porque são as vantagens comparativas, né? Agora, a globalização é muito boa nesse sentido quando ela funciona bem. Quando ela começa a ter um conflito, né, igual esse, é um conflito que está atingindo o mundo todo. Por quê? Na medida que a Rússia invadiu a Ucrânia, a maioria dos países do mundo, principalmente os países ocidentais, deram o troco na Rússia, né? Uhum. Cortaram recursos, implementaram uma série de sanções que vão prejudicar a Rússia e, ao mesmo tempo, vão ficar prejudicados. Porque, por exemplo, a Europa precisa do gás da Rússia, o resto do mundo precisa do petróleo da Rússia, né? Então, quando você faz sanções na Rússia, acaba o resto do mundo também sofrendo e isso tem um impacto quê? No aumento do preço dos alimentos, no aumento do preço da energia, né? Numa recessão mundial, no aumento do desemprego, né? Então, é uma situação muito ruim. Além do mais, é isso que você falou. Num momento exatamente inadequado, porque a gente ainda não tinha vencido a emergência sanitária. A pandemia ainda está Uhum. aí, né? No Brasil, a média ontem foi 500 mortes por dia, né? A média do Uhum. Brasil. A média no mundo está mais de 7.000 mortes por dia, né? Então, nós ainda temos um problema de pandemia que não foi resolvido e estamos com o problema da guerra. E, além do mais, como o IPCC, que é um órgão da ONU para mudanças climáticas, ele soltou um relatório agora na segunda-feira de carnaval, né, dia 28 de fevereiro, mostrando como que o aquecimento global, né, e a crise ambiental, como que isso vai afetar a vida das pessoas. São mais ou menos 3,3 milhões de pessoas no mundo que vão ser afetadas pelas ondas de calor e pelos efeitos extremos, né, da mudança climática. Então, a gente começou a falar no programa. A gente tem uma pandemia, a gente tem uma guerra e a gente tem um quadro de agravamento da situação climática ambiental para as próximas décadas. Perfeito, professor. A gente vai ter que fazer um intervalo e eu quero deixar essa questão aí da paz necessária para a gente seguir, né, no planeta, ou pelo menos sair da pandemia, e também a gente avaliar essa questão dos objetivos do desenvolvimento sustentável, que tem uma meta aí que praticamente vai ficar difícil de ser atingida com esse combo aí, guerra, pandemia e problemas ambientais. A gente vai para um breve intervalo e volta aqui com Economia. E agora?